Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Pró Suzana, professora de ciências, e estou aqui para mais um encontro com o nosso Adoro Ciências. Esse momento em que a gente vai aprender a fazer ciências através de experimentos. E para começar o nosso programa de hoje, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você sabia que a gente pode colocar vários líquidos diferentes em um mesmo recipiente, um mesmo copo, sem que eles se misturem? Tá duvidando? Pois hoje eu vou te ensinar a fazer uma experiência que comprova exatamente isso. A sugestão da experiência que a gente vai fazer hoje veio da professora Tayara Laís, que ensina no Centro de Educação Monteiro Lobato. Mas antes de te ensinar a fazer essa experiência, eu quero te convidar para vir comigo e entender o conceito científico que está por trás dela. Você conhece a densidade? Então vem aqui que eu vou te explicar. A densidade é uma propriedade física da matéria. Cada material tem o seu valor específico de densidade. E o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço, ou seja, tem volume e apresenta massa. Tudo aquilo que nos cerca é feito de matéria, tem volume e tem massa, então também tem densidade. Eu, você, os animais, as plantas, a água, o ar, tudo é feito de matéria. E a densidade, então, é a relação entre a quantidade de massa de um material e o volume que ele ocupa, ou seja, o espaço que aquele material ocupa. Se existe muita massa em um pequeno espaço, a densidade é alta. Se existe pouca massa em muito espaço, a densidade é baixa. Veja esses exemplos. Quando comparamos a densidade de uma cortiça, de uma moeda e da água, observamos que ao colocar a cortiça na água, ela flutua. Isso acontece porque a sua densidade é menor que a densidade da água. Agora, quando colocamos a moeda afunda, porque a densidade da moeda é maior que a densidade da água. Agora que você já sabe o que é a densidade, eu vou te dizer que nós vamos fazer um arco-íris de açúcar e água. É isso mesmo que você ouviu. Nós vamos fazer um arco-íris utilizando água colorida e um pouco de açúcar. Ficou curioso, né? Mas antes de te dizer quais são os materiais necessários para essa experiência, eu vou te dar um tempinho para você buscar o seu caderno e o seu lápis. E anota tudo direitinho, ok? Os detalhes são muito importantes para que esse experimento funcione. Então vamos lá, roda o reloginho, vou te dar um tempinho para você ir lá pegar seu material. Te espero! Pegou o caderno, pegou o lápis? Então anota aí, hein? Para fazer essa experiência você vai precisar de 4 cores de gelatina. Essa gelatina em pó que a gente compra no supermercado. Você vai utilizar as cores vermelho, amarelo, azul e roxo. Com essas 4 cores, a gente vai conseguir fazer 6. Você pode substituir a gelatina por refresco em pó, também funciona. Ou por alguma tinta que você tem aí na sua casa, aquelas tintas escolares, também dá para fazer. E se você preferir, pode utilizar corante alimentício. Agora, importante, se você utilizar uma cor de um material, todas as outras têm que ser
do mesmo material, tá certo? Por exemplo, eu estou usando as cores de gelatina. Todas são de gelatina. Se eu fosse usar as cores de refresco, todas seriam de refresco. E por aí vai. Você também vai precisar de 7 recipientes. Eu estou usando aqui esses copinhos de plástico que a gente vê em festinhas de aniversário. Mas não precisa ser esse não. Pode ser o copo que você tem aí na sua casa, uma vasilha, qualquer recipiente que você possa fazer uma mistura da água com a gelatina e o açúcar. Agora, é bom que um dos recipientes seja totalmente transparente, porque assim você vai conseguir ver o resultado final do seu arco-íris. Se o recipiente não for transparente, você não vai enxergar a mudança das cores, ok? Além da gelatina e dos recipientes, você também vai precisar de açúcar. Então, açúcar mesmo, comum, de cozinha, não tem nada de diferente aqui. E água, para que a gente faça essa mistura. E vai precisar também de alguma coisa para fazer as medidas e a mistura. Eu estou usando aqui uma colherinha também de aniversário, dessas de plástico, mas você pode usar uma colher que você tem aí na sua casa, sem problema nenhum. Nós também vamos precisar de algum material que a gente consiga derramar os líquidos coloridos dentro do recipiente transparente, com muito cuidado para que eles não se misturem. Eu vou utilizar essa seringa aqui, é uma seringa que não está com a ponta, tá? A agulha não tem agulha nela, tá certo? Tá vazia. Mas você pode também utilizar um conta-gotas, ou se você não tiver nenhum dos dois, pode ser com uma colher. Com a colher demora um pouquinho mais, tem que ter um pouquinho de paciência, mas consegue também fazer o mesmo efeito que os outros dois. Agora fica bem atento que eu vou te ensinar os procedimentos dessa experiência. Vem aprender como é que faz. Para começar essa experiência, eu separei 6 copinhos e deixei o 7º copinho reservado. Também peguei as gelatinas e a colher de medida. Nós vamos começar distribuindo as gelatinas nos copinhos. Presta bastante atenção, essa ordem importa muito. No primeiro copinho, coloque 2 colheres da gelatina vermelha. No segundo copinho, para fazer a cor laranja, você vai colocar 1 colher da gelatina vermelha e 1 colher da gelatina amarela. No terceiro copinho, você vai colocar 2 colheres da gelatina amarela. No quarto copinho, para fazer a gelatina verde, você vai colocar 1 colher de amarelo e 1 colher da gelatina azul. No quinto copinho, coloque 2 colheres da gelatina azul. E por último, no sexto copinho, 2 colheres da gelatina roxa. Agora, nós vamos colocar a água nos copinhos. Coloque sempre a mesma quantidade de água em cada copinho. Agora nós vamos adicionar o açúcar nessa mistura. Vamos lá que também tem uma quantidade certinha para colocar. No primeiro copinho, coloque 1 colher. No segundo copinho, coloque 2 colheres. No terceiro copinho, coloque 3. No quarto copinho, coloque 4 colheres. E no quinto copinho, coloque 5 colheres. Já no último copinho, que é o sexto copinho, você vai colocar 6 colheres. E agora você tem que misturar bastante até dissolver
todo o açúcar. Para que a experiência dê certo, você tem que misturar bastante. Tenha paciência e vamos lá! Agora nós vamos pegar o copinho transparente e o material que você escolheu para colocar os líquidos dentro dele. Eu, como já disse, vou usar a seringa. Comece com o roxo. Pegue uma quantidade do líquido e despeje lentamente pela borda do copinho. Opa! Vamos fazer uma correção em nosso experimento. Com a seringa não funcionou, então vamos usar uma colher. Com a seringa não deu muito certo. A seringa ela soltou líquido demais, então a gente está substituindo a seringa por uma colher. Experiência é assim também. Se não deu certo com uma coisa, a gente tenta com a outra. Vamos lá, recomeçando. A gente vai começar com o roxo. Pegue um pouco do líquido e despeje no copinho. Agora vamos para o azul. Com muito cuidado, vá despejando o líquido pelo canto do copinho. Agora vamos para o verde. Agora que já colocamos o roxo, o azul e o verde nessa ordem, vamos colocar o amarelo. Agora nós vamos colocar o laranja. E por último a gente vai acrescentar o vermelho. Olha só que lindo que ficou o nosso arco-íris de açúcar e gelatina. Dá para ver todas as 6 cores que a gente utilizou aqui no experimento. Agora você sabe por que isso aqui aconteceu? Por que que os líquidos não se misturaram? Lembra que lá no começo da aula eu te expliquei o conceito de densidade? Muito bem, quando nós preparamos os líquidos, nós utilizamos a mesma quantidade de água e a mesma quantidade de gelatina. Isso faz com que os 6 líquidos fiquem com a mesma densidade. Quando eu coloquei o açúcar, coloquei quantidades diferentes de açúcar em cada copinho. Assim, o líquido roxo ficou com uma densidade maior que a densidade do azul, o azul maior que a densidade do verde, o verde maior que o amarelo maior que o laranja e o laranja maior que o vermelho. Por isso, quando a gente começou a montar o experimento, eu coloquei o líquido de maior densidade embaixo. A densidade do roxo, por ser maior, manteve o líquido azul acima dele. Isso aconteceu com as outras cores. Quanto menor a densidade, mais acima ela ia ficando. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante com esse programa de hoje. Um beijo grande e a gente se vê no próximo Adoro Ciências. Tchau, tchau!